Eu vou ler um trecho grande do verso 30 ao 44. É engraçado, quando o trecho que eu vou ler é pequeno, funciona. E hoje que são 14 versículos, então peço bastante paciência de vocês aí para a gente acompanhar a leitura, tá bom? Marcos capítulo 6, verso 30 em diante. Só para fazer um preâmbulo aqui, uma introdução. Desde março, eu comecei lendo o Evangelho de Marcos. E eu estou lendo esse Evangelho, eu vou ler até o final de Marcos. Quando terminar o Evangelho de Marcos, aí a gente começa um novo momento de leitura do texto bíblico, de pregação. Por que eu faço isso? Essa é uma maneira muito antiga de se pregar, que a gente chama de uma pregação expositiva, onde a gente vai acompanhando a leitura do texto e fazendo algumas aplicações a partir do texto que a gente está lendo, né? E isso é importante para que a gente conheça também o Evangelho, conheça Jesus, conheça a vida dele, né? Porque o princípio é que a gente, a partir do texto bíblico, possa refletir sobre a nossa fé, né? Então, eu quero ler esse trecho que diz assim: Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: Vamos sozinho até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Esse lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar alguma coisa para comer. Jesus, porém, disse: Providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vamos verificar. Eles voltaram e informaram: A gente tem 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que iam partindo os pães, entregava aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. 5.000 homens. Vamos orar. Senhor, pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça para ouvirmos a tua palavra aqui nessa noite. Que o Senhor nos ajude, nos acompanhe e pedimos isso para a glória do teu nome. Amém e amém. A generosidade é uma das marcas de quem anda com Deus. Generosidade é uma das marcas de quem anda com Deus. O meu amigo Ed Renekiewicz, ele diz que há apenas 2 maneiras da gente responder à graça de Deus: sendo gratos, e a segunda maneira da gente responder à graça de Deus é sendo generosos. A graça de Deus, ela nos interpela, ela nos provoca, ela nos faz pensar. E ele diz então que há 2 saídas. A graça de Deus me alcançou. O que é a graça? Favor imerecido. É a ação de Deus em relação a nós, da qual nós não podemos pagar ou retribuir. E diante do fato de não podermos pagar ou retribuir, ele diz que nós devemos então ser gratos, muito obrigado, agradecer, e também viver uma vida de generosidade. E aí eu li um autor que disse assim: generosidade é dar mais do que você pode. Orgulho é pagar menos do que você precisa. Generosidade é dar mais do que o que você pode, enquanto orgulho é pagar menos do que o que você precisa. Eu penso que a generosidade
ela é uma característica de quem foi tocado pelo Evangelho. Já disse várias vezes, a maior característica de quem anda com Deus não é virar religioso. A maior característica de quem anda com Deus são atributos de vida, sinais de vida na pessoa. E sem sombra de dúvidas, a generosidade é um dos maiores atributos de vida que uma pessoa pode manifestar. O texto que a gente está lendo diz que Jesus sugere a seus discípulos irem até a outra margem para descansar. Olha que interessante isso. Na cabeça de Jesus, porque o texto bíblico diz que eles não tinham tempo nem para comer. O que Jesus está sugerindo aqui? Vamos para o outro lado tirar umas férias ali em Itaipava. Deixa eu arrumar meu banco aqui. Vamos arrumar um Airbnb lá do outro lado. Vamos pegar um carro aí bom, grande, que dê para levar todo mundo. E chegando do outro lado, vamos dar uma descansada lá. Então, na cabeça de Jesus e dos discípulos, eles queriam ficarem tranquilos, descansar, parar um pouco. E aí, o que acontece? Ele chega do outro lado. Quem estava do outro lado? Uma casa de praia, bacana, com aquela vista assim panorâmica, piscina com borda infinita. Não. O que o texto bíblico diz é que quem estava do outro lado era uma multidão de pessoas. Nessa hora você tem que decidir. Ele queria descansar e eu imagino a cabeça dos discípulos pensando, meu Deus, é tanto tempo andando com esse Jesus, é trabalho atrás de trabalho, é uma multidão de enfermos, endemoniados, gente sendo curada, gente pedindo esmola, gente fazendo de tudo. Vamos descansar, chega do outro lado, o barco vai chegando, de repente, eu imagino essas coisas, Jesus, os apóstolos olhando e falando, mestre, acho que não vai ter descanso não. Tem uma galera esperando ali do outro lado. É muita gente. Chegam do outro lado. Diante disso, a Bíblia diz que Jesus teve duas posturas. Primeiro, ele teve compaixão daquela multidão. E a segunda coisa que ele diz é que eles eram como ovelhas sem o quê? Pastor. E é muito bonito porque o que Jesus está dizendo aqui é que havia uma multidão de pessoas que não era cuidada, que não tinha pastoreio, que não tinha alguém que lhes ensinasse uma coisa que produzisse vida neles. E nós estamos falando de uma cidade, de uma região que era religiosa. Não havia Estado laico. Não havia separação de Estado e religião. Para onde eles estão indo é uma região religiosa. E Jesus está dizendo, eles estão como ovelhas sem pastor. Num mundo em que, em tese, os fariseus, os mestres da lei, essas pessoas deveriam pastorear o rebanho, os sacerdotes, porque foi para isso que eles existiram. Mas Jesus percebe que não havia pastor e talvez não havia compaixão com essas pessoas aqui. E o texto bíblico diz que Jesus chega do outro lado, tem compaixão, fala que eles precisavam de um pastor, e o que ele faz? A Bíblia diz, e ele passou a ensinar. Jesus se colocou na sua postura de um mestre e começa a falar. Fala, ensina, termina a hora da palestra. A hora do ensino dele. De repente, os discípulos chegam perto dele e falam assim, mestre, a gente está com um problema grave aqui. Qual é o problema? Essa multidão de pessoas está te ouvindo o dia inteiro, está com fome. Não tem... E outra, a gente não tem grana para bancar essa gente toda. Nós não temos capacidade de bancar, de alimentar essa multidão. Manda essas pessoas ir embora para casa, para os povoados, arrumar o que comer, porque a gente não vai dar conta disso. Bom, Jesus pergunta, o que vocês têm? O que você tem na sua mão aí? E aí eles foram lá catar, né? Bom, dinheiro não serve, a gente está no meio de um deserto aqui, não tem como pagar nada, dinheiro não serve. O dinheiro que a gente tem é insuficiente. Então, deixa eu fazer a pesquisa aqui, pesquisa de campo. O que você tem aí, Pedro? Eu não tenho nada. Tiago? Também não. Bartolomeu? Também não. Aí a Bíblia diz que apareceu no outro evangelho um menininho com uns peixinhos, um pouco de pão, 5 pães e 2 peixes.
E aí eu imagino que eles chegaram para Jesus já com um sorriso no rosto, falando: mestre, ó, realmente a estratégia que a gente traçou é o que vai funcionar. A gente só tem 5 pães e 2 peixes, não dá nem para alimentar a gente, imagina essa multidão. Manda embora. Jesus fala: é suficiente. Como assim, mestre? Suficiente? 5 pães e 2 peixes? Não dá para alimentar nem a gente que está o dia todo aqui com fome. A gente veio para cá para descansar, veio para cá para o Airbnb com borda infinita. Pois é, eles estavam em missão. E aí Jesus fala o seguinte: olha, é suficiente, pega esses 5 pães e 2 peixes e faz o seguinte, separa essa multidão toda em grupos de 50, em grupos de 100 pessoas e vocês vão dar essa multidão de comer. Na cabeça deles agora, se Jesus fazia o que fazia, eles acreditavam. Agora, a gente vai dar a multidão de comer. E lembre-se que esses homens aqui haviam voltado recentemente daquela viagem onde eles voltaram com o anúncio dizendo o seguinte: nós expulsamos demônios, mestre. Os demônios, eles se submetem a nós. Pregamos o evangelho, as pessoas creram na gente. Agora esses homens aqui estão incrédulos de novo. Pois bem, Jesus fala: vocês vão dar a multidão de comer. A Bíblia diz que Jesus pega o pãozinho e o peixe, levantou para o alto, deu graças e partiu e deu para os discípulos. E aí, a partir desse momento, começa um milagre. O milagre não está no fato de Jesus partir e dar a eles. O milagre está no fato de, enquanto eles vão repartindo do que tem, a multidão vai sendo alimentada. Então era mais ou menos assim: Rodrigo passou o pão para mim, eu pego o pão e passo para o próximo, Mazinho pega o pão e passa para Elisângela. À medida que esse fluxo vai acontecendo, chega no último, o último tem pão, o último fala: eu já tenho pão suficiente, já tenho peixe suficiente. E vai voltando. Chega no Mazinho: eu tenho o suficiente. Eu que estava repartindo com o Mazinho, diga: não, já estou alimentado. Devolvo para o Rodrigo. Quando esse fluxo termina de generosidade, a Bíblia diz que sobram 12 cestos cheios de pão. O que isso significa? Que o resultado da generosidade de cada um, à medida que cada um pegava e repartia, confiando que haveria para ele ainda, faz com que aconteça um fluxo de generosidade entre eles tal que no final o que faltava sobra. Que no final aquilo que era um problema de escassez sobra muito. Sobra bastante, sobra para todo mundo e sobra até para quem não precisava. Sobram 12 cestos cheios, porque obviamente eram os seus apóstolos que estavam repartindo aquilo ali. Então sobram 12 porque os apóstolos chegaram para o momento e disseram: mestre, já deu. Tem 12 cestos cheios aqui e a multidão está toda alimentada. E é interessante que Marcos resolve deixar a quantidade de pessoas para o final do texto. E ele diz: e eram cerca de 5.000 homens. No Evangelho de Lucas diz: sem contar mulheres e crianças. E eu fiquei pensando: e os animais, os pets? Era muita gente. Cerca de 5.000 pessoas. Eu não sei se vocês já foram no auditório com 5.000 pessoas. É muita gente. Você pensa num show aí que você já foi grande. Um show assim daqueles, muita gente. Cara, 5.000 pessoas. Ô, Rodrigo, tu tem noção de um auditório que tem 5.000 pessoas? O Imperator não tem. O Vivo Rio dá 2.800 lotado. Vivo Rio dá 2.800. Gente, o Vivo Rio é muito grande. 2.800 lotado. Pensa, 5.000 pessoas sem contar mulheres e crianças. É muita coisa, é muita gente. O que esse texto nos ensina é sobre essa prática da generosidade. Porque o que acontece, o milagre ali, não é ter sobrado pão e peixe. O milagre acontece no coração das pessoas com fome, repartindo, confiando de que elas teriam também. E aí, sobre generosidade, eu quero falar com vocês a partir de 3 aspectos, e 3 aspectos do que para mim é uma pessoa generosa. Isso olhando para o texto bíblico, obviamente. Eu diria que o primeiro aspecto de uma pessoa generosa é que, para uma pessoa generosa,
as condições nunca são favoráveis. As condições para alguém ser generoso nunca tá sobrando muito. Nesse texto aqui diz que haviam 5 pães e 2 peixes. Os discípulos era o grupo da lógica, da matemática. Não tem como bancar isso aí, não. Só que na cabeça daquele que tem todo o poder, que se esvazia da sua glória e de tudo que tinha, a Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre, Jesus Cristo. Ele sabia que não é com sobra que uma pessoa se torna generosa. Quem acha que tendo muito faz de uma pessoa generosa não entendeu sobre generosidade. Eu vi um estudo da Costa Rica e esse experimento que foi realizado no Parque Nacional da Costa Rica fala que visitantes que souberam o valor médio que estava sendo doado deram 4% a mais em comparação àqueles... É um estudo sobre generosidade, tá? A Costa Rica é um país que eles fizeram um estudo sobre generosidade muito interessante. Ele diz o seguinte, que 4% doaram mais quando souberam que outras pessoas estavam doando. E aí, no final do estudo, ele diz o seguinte, o mesmo estudo também descobriu que as pessoas que doaram em privado deram 25% menos do que aquelas que doaram publicamente. O que ele está dizendo? Que quem é generoso, e é uma coisa que me chocou, porque na minha cabeça existe aqueles momentos, e eu aprendi assim, né? O que tua mão direita faz, a esquerda não saiba. Mas se a gente for pensar e ler o texto bíblico, a gente vai perceber que a Bíblia deixa claro em muitos momentos sobre a generosidade das pessoas, publicamente. Zaqueu, por exemplo, a gente sabe que Jesus era sustentado por algumas mulheres, como diz o Evangelho de Lucas. Então existem coisas públicas, a Bíblia diz que algumas pessoas doavam seus bens e tudo mais. Então era uma generosidade pública. E é interessante que quando se torna privado, eles deram 25% a menos. E aí, nesse mesmo estudo, diz que a fé é um dos fatores que movem as pessoas a uma vida de generosidade. Esse estudo diz que quando se trata de voluntariado e religiosidade, aparece uma correlação mais forte. Ele diz, vários estudos mostram que pessoas religiosas doam mais e são mais voluntárias, até porque participar de serviços religiosos é um forte indicador da disposição de alguém oferecer tempo e energia de forma voluntária para outras pessoas. Eu achei isso fantástico, porque a gente que está na igreja há muito tempo sabe que isso é uma realidade. O quanto que as pessoas dedicam tempo, seus recursos financeiros, da sua vida para servir a outras pessoas. Porque no final das contas, se a gente tem uma consciência da graça de Deus e essa consciência nos movimenta a servir, a gente está sempre servindo alguém. Essa é a maneira bíblica, né? Então, se você quer ser uma pessoa generosa, eu diria 6 coisas. Primeiro, se você nunca doou de si, do que tem, dos seus recursos, comece o quanto antes. A generosidade é uma marca de quem anda com Deus e é uma coisa que faz bem ao nosso coração. Nesse estudo aqui eu não coloquei, mas ele diz que quando uma pessoa vai se tornando generosa, aquilo produz um bem nela, como, por exemplo, alguém que ama. É o mesmo sentimento, né? Enfim, um hormônio que produz esse bem-estar. Bom, se você nunca doou nada de si, então comece o quanto antes. Segundo, comece com pouco. Se você nunca teve esse hábito de ser generoso e doar de si, comece com pouco. Mas doe. Terceiro, doe antes de gastar. A gente sempre pensa, o que sobra? E aí, disso eu dou. Mas faça da generosidade um princípio tão importante para você que você coloca a generosidade antes de outras coisas. Antes de outras coisas. Porque isso organiza o nosso coração. Isso não deixa a gente se perder e falando o seguinte, do que sobrou, eu dou. Não, do que você tem e do que você quer
dar, do que você quer ser generoso, né? Com quanto. Tenha um valor específico, isso é muito importante para a gente exercer a nossa generosidade. Porque se for dependendo do nosso coração, se você não sabe o quanto você é generoso, é capaz de que, por causa do nosso egoísmo, a gente ir sempre pensando qual é o mínimo esforço que eu faço para exercer a minha generosidade. Qual é o mínimo? Qual é o menorzinho que eu posso fazer para ser uma pessoa generosa? Bom, isso não é uma boa coisa. Então, se desafie nesse sentido. Terceira coisa, doe tempo para servir. Se o seu tempo é gasto só com você e você não serve a absolutamente ninguém, isso tem um problema. Eu não digo só servir na igreja, uma ONG, um trabalho voluntário, alguma coisa que te coloque em movimento e em serviço em relação a alguém, a alguma pessoa, que não vai ter como te devolver, como te retribuir por aquilo que você faz. É um trabalho voluntário. Doe tempo. E viva de maneira modesta. Esse é um valor muito importante para nós cristãos e sempre foi, que é a modéstia. A vida cristã sempre foi vivida de maneira modesta. E falando sobre isso, eu vivi uma experiência muito interessante essa semana, que nesse último mês de junho eu venho falando sobre a importância da contribuição para a gente manter a Viva existindo, né? E também a importância do kit Viva, para a gente não passar por esses perrengues como a gente passou hoje de não ter projeção, né? Mas isso já está resolvido, eu vou explicar por quê. Mês passado eu falei, gente, olha, a gente tem um desafio financeiro aqui na igreja. Manter as contas em dia, a gente tem parcerias que nos dão esse suporte no início, e a gente precisa também comprar algumas coisas para melhorar a nossa qualidade dos nossos encontros de domingo aqui, né? E aí eu falei, olha, o Kit Viva, o que é Kit Viva, né? Eu teria a foto aqui. A gente precisa de um notebook, uma caixa de som adequada, microfone, uma iluminação muito simples, e de algumas coisas nesse sentido, né? E aí eu falei, olha, custa R$ 35.862, o valor total de tudo que a gente precisa. E aí no mês passado, em junho, a gente arrecadou, chuta quanto? Quem quer chutar? Não foi tudo, infelizmente, mas R$ 11.230. R$ 11.230 em um mês. Isso sem contar as contribuições regulares. Esse dinheiro aqui é fruto de trabalho, de tempo, dedicação, doação de uma série de pessoas. E isso, para mim, é um sinal de generosidade. É um sinal de generosidade. E aí, na sexta-feira, a Monique, que está viajando, está nos Estados Unidos e no Canadá, ela me manda mensagem falando assim, Herbert, eu fui comprar o computador e faltava R$ 3.000, acho que alguma coisa assim. Eu falei, Monique, me dá uma horinha aí para eu ver se eu levanto esse dinheiro. Me ajuda a resolver essa coisa. Eu falei, tá bom, me dá um tempo. Eu falei, como é que eu vou levantar esse dinheiro? E aí eu falei com algumas pessoas e a gente comprou o primeiro item do Kit Viva, que é o nosso notebook, que é top. Isso é muito bom. Isso é resultado de generosidade. Não é uma conversa sobre qual é o mínimo. A conversa com gente generosa é o que precisa? Eu vou ver o que eu posso fazer. Porque o generoso não é aquele que acha que é o salvador do mundo. Não é isso. Generosidade não é salvar o mundo. Generosidade é o que eu posso fazer diante dessa situação. Não existe político generoso, por exemplo. Não tem como. O político ele tem que ser justo. Justo, fazer justiça, é você ser honesto, fazer as coisas como devem ser feitas. Porque o político, por exemplo, ele lida com a administração de um dinheiro que é público. É a contribuição de todos os cidadãos contribuintes. O político nunca vai exercer generosidade na função que ele exerce como político. Pessoalmente, sim, pode ser. Mas na função da política, não. Porque não tem como a gente exercer generosidade ou sermos generosos com, por exemplo, um dinheiro que não é nosso.
ele tem que ser justo. Um bom administrador de uma empresa, ele tem que ser justo. Se ele começar a fazer generosidade com o dinheiro da empresa, ele quebra a empresa. Ele tem que ser justo. Ser um bom trabalhador. Agora, a generosidade é aquilo que é nosso. E aí eu quis contar essa pequena história porque desses R$ 35.862, nós temos 24 mil que ainda falta para a gente chegar e comprar as outras coisas. Né? Então essa é uma coisa importante. E eu lembrei de um texto bíblico que é Provérbios capítulo 11, verso 25, que diz assim: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque não é um princípio para nós cristãos só. Pessoas não cristãs generosas são muito beneficiadas com isso. E é interessante que nessa mesma semana que eu precisei levantar esse dinheiro do Kit Viva, duas pessoas, mais especificamente, me ligaram, me pedindo ajuda que não tinha nada a ver com dinheiro. Nada a ver. Era uma questão de trabalho. E eu falei assim, caramba, apareceu duas pessoas pedindo socorro, ajuda em questão de trabalho. Eu falei, vou ver o que eu posso fazer. E aí, nessa hora, o que a gente tem que fazer? Generosidade também envolve nosso tempo, nossas relações e nossas amizades. Eu falei, me dá um tempo que eu vou ligar para 2 amigos, ver o que eu consigo fazer para te ajudar. Um nem precisou de me ligar, um amigo me ligou, falou, tudo bem e tal. Eu falei, tudo bem. Ele me falou o que ele precisava. Eu falei, cara, eu preciso de uma ajuda sua. Um amigo meu está passando por essa situação, essa. Com o que você pode ajudar? Você pode ajudar ele nisso? Me passa o telefone dele. Depois mandei mensagem para outro amigo, falei, cara, preciso da sua ajuda. O que você pode fazer diante disso? Mesma coisa. Eles conversaram lá, se resolveram, enfim. Tempo e dedicação. E teve uma outra pessoa também, que essa foi mais específica, e aí eu liguei para o Mazinho, falei, Mazinho, preciso disso. Por quê, gente? Se nós não tivermos essa disposição de sermos generosos com as pessoas, a engrenagem para na gente. E essa multiplicação de bênçãos que a gente vai repartindo, ela para. Então isso é muito importante. Por isso que ser generoso é um princípio de vida. Agora, a segunda coisa de uma pessoa generosa é que para uma pessoa generosa, repartir não é subtrair. Repartir é multiplicar. É uma lógica que só quem tem a consciência do evangelho consegue fazer. Na lógica do evangelho, quem reparte não diminui do que tem, mas multiplica do que tem. E isso é muito interessante. Vou contar uma experiência pessoal. Uma vez, em determinada igreja, eu e Lidiane, a gente foi para uma igreja muito empobrecida, mas assim, com desafios financeiros dos mais astronômicos. Eu cheguei na igreja que tinha uma dívida, sei lá, de quantos mil reais. Uma igreja que arrecadava muito pouco, tinha muitos desafios. E um dos desafios era o pastor que tinha saído e a igreja não tinha pago a conta desse pastor. Então a igreja devia para o pastor. Eu falei, tudo bem, eu tenho que pagar essa conta. Eu não posso deixar isso acontecer. Beleza. Quanto que a gente pode? Então a gente vai dar isso por mês para esse pastor. Ele saiu daqui, trabalhou aqui, ele precisa receber. E aí, diminuímos o nosso salário, recém-casados, passamos um momento de muitos ajustes, a gente contar, inclusive, a Lidiane tinha uma cota de quanto de café que eu podia tomar na rua. Você tem tanto de dinheiro para tomar café na rua. Ou não é verdade, Lidiane? Tem tanto, é isso que a gente pode gastar para café na rua. Beleza, é isso que eu posso gastar. Eu gosto de lanche. Então é isso que você tem para lanchar na rua. Então a gente racionou, né? Botou o limite ali no orçamento. Falamos, a gente vai viver a partir disso. E fomos durante os 4 anos naquela igreja. E no final, a igreja, pelos desafios que tinha, não conseguiu, por exemplo, dar para a gente, de um salário que era meu, né, 10 mil reais. Eu conversei com a Lidiane e falei, Lidiane, essa igreja, ela provavelmente vai ser assim a vida toda. Ela não vai ter grandes arrecadações. Eu não vou querer esses 10 mil reais. O que você acha disso? Ela falou, por mim tudo bem, é uma decisão sua. Eu falei, então tá bom, né? Então, a gente falou,
Mandei uma carta para a igreja, para o bispo, dizendo que a igreja não tem dívida. Eu cheguei com uma dívida de 30 mil, paguei os 30 mil. E eu saí, eu poderia ter deixado um problema para o próximo pastor. Eu falei, não vou deixar. Porque isso é conversa sobre generosidade. Mas, Herbert, você tinha garantia, seu pai é rico? Nunca foi. Nunca. Nunca. Mas essa é uma conversa sobre generosidade. Eu não estou fazendo contabilidade. Contabilidade é o Júlio que faz, fala, Herbert, esse mês o orçamento está assim. É o Júlio. O Júlio faz isso. Eu lido com outra conversa. Generosidade é uma conversa para quem resolveu viver pela fé. Por isso que sabe o generoso que quando dá de si, ele não está perdendo. É a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus não é a lógica do nosso mundo. Na lógica do mundo, se alguém me tomou, se alguém está me devendo, as pessoas até matam por dinheiro. É um problemaço. Mas na lógica do evangelho é outra conversa. Tem um ditado chinês, um provérbio, né, que diz o seguinte: um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Um pouco de perfume sempre fica na mão de quem oferece flores. Essa passagem aqui nos ensina que Deus, ele sempre multiplica nas mãos de quem está disposto a repartir. Muitas das vezes, a gente vive uma vida de muita escassez porque a gente ainda não aprendeu a viver a partir das lógicas de generosidade. E, gente, dá um medo danado. Dá um medo porque o nosso coração quer segurança. O nosso coração quer saber onde botar o pé. A lógica da generosidade é, Senhor, o meu pé está em Ti. A minha confiança está em Ti. Se não for assim, nosso coração se perde. E terceira e última coisa é que para uma pessoa generosa, sempre haverá sobra e nunca escassez. Olha o começo da história. Olha o contraste. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, de um lado. Com fome, barriga roncando. Do outro, os discípulos na mão, 5 pães e 2 peixinhos. Mestre, é tudo que a gente tem. Jesus aparece na história e fala o seguinte, olha, deixa eu ensinar para vocês um princípio que vocês não aprenderam ainda. Pai, muito obrigado pelos pães e pelos peixes. O que é isso? É entender que pão e peixe não é pouco. Não é nada. Tem alguma coisa ali. Obrigado. Organiza o que precisa. Organiza o trabalho aí. Obrigado. Toma, Pedro, Tiago, leva pão para a pessoa. Imagina a cabeça deles. Meu Deus, estou levando um pão. Ele dava, a coisa multiplicando, multiplicando, multiplicando. Que coisa doida. Acaba a conversa, tem 12 cestos cheios. Eu fiquei pensando, o que eles fizeram com aquilo? Sopa, cortava o pão, torradinha, para comer sopa. É muito pão e peixe que sobrou. E eu fiquei pensando que a gente vive num mundo muito rico. Nós nunca fomos tão ricos na história desse planeta Terra como somos hoje. A gente pensa nos reis, nos poderosos do passado. Gente, a vida deles, apesar de ter muito luxo, muita coisa para a época, não se compara ao conforto que nós temos hoje. Não se compara. E é interessante que nesse mundo rico, e às vezes pouco generoso, há fome no nosso mundo por falta de generosidade e administração. Eu vi um dado da ONU interessante que diz que jogamos todos os dias mais de 1 bilhão de refeições no lixo, de sobra. Não falta comida, falta administração e falta gerenciamento desses recursos que temos. O que nos ensina que a gente, por sermos generosos, não achem também que é um caminho mágico assim. Não, somos generosos, então vou ter sempre muito, 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 muito. Não. A generosidade é um princípio que nos ensina que a gente sempre vai ter o suficiente para o nosso bem. E a Bíblia diz que, Davi, né, lá no Antigo Testamento, diz assim, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu estou falando essas coisas aqui
para quem está em casa depois vai assistir no YouTube, porque eu não nasci numa família que me ensinava esses valores de generosidade, esses valores de contribuir, apesar de sempre ter visto uma mãe muito generosa, sem ser cristã, mas muito generosa. Não, por exemplo, minha mãe resolveu criar uma prima, criança, porque a mãe dela não podia criar os filhos que tinha. Então, eu tenho uma prima que cresceu como uma irmã comigo. Além disso, uma mãe... Por isso que eu estou falando que eu aprendi dentro de casa que generosidade não tem a ver com dinheiro. O dinheiro é um recurso que nos ensina que a gente pode usar para ser generoso. Mas existem outras formas de sermos generosos. Por isso que para uma pessoa generosa, sempre haverá sobra. Sempre. Sabe quantas vezes eu vi minha mãe passar perrengue financeiro? Nunca. 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 Sabe quantas vezes eu, minha irmã, minha prima, por conta da generosidade dela, passamos perrengue? Nunca. É um milagre que acontece e só entende quem vive isso. Tem coisa que a gente entende porque leu num livro. Mas tem coisa que a gente entende porque viveu. Uma coisa é ver a foto de uma praia. Eu amo praia, dou esse exemplo. Ver uma foto de uma praia linda. Outra coisa é você chegar na frente da praia, tem o cheiro da maresia, botar o pé na areia, sentir a temperatura da água. Os dois podem falar de como que é a praia. Mas eu acho que quem experimenta tem uma percepção mais real da coisa. Assim é com Deus, assim é com a praia e assim é com a generosidade. Não dá para ser uma pessoa próspera em todos os sentidos se não formos uma pessoa, se não formos generosos. Não tem como. Agora, falar sobre generosidade é um desafio para o nosso coração. Enorme. E por quê? Porque a Bíblia diz que o desejo humano é de autonomia de Deus, o desejo humano é de viver à parte de Deus, e por causa desse desejo de sermos o nosso próprio Deus, nós construímos um mundo de egoísmo, um mundo de indiferença, um mundo de avareza, um mundo onde a gente amou o fato de sermos egoístas. E por isso, todos nós, sem exceção que aqui estamos, precisamos de alguém que nos salve dessa condição. Às vezes a gente fala de salvação em termos eternos, mas a gente precisa falar de salvação em termos terráqueos. A gente fala de salvação em termos de ir para o céu, mas falta salvação de como se vive nesse mundo. E do que Jesus nos salva é da nossa avareza, do nosso egoísmo, do nosso apego e da nossa segurança com o dinheiro. Quanta gente na Grande Depressão nos Estados Unidos não se matou porque perdeu tudo da noite para o dia. O que ele está dizendo é que se não tem dinheiro não vale a pena viver. Ele fez do dinheiro um Deus e um ídolo. Então, a gente precisa de um Salvador. E se o nosso coração não estiver somente em Cristo, se você não colocar o seu coração em Jesus, você vai viver a sua vida como uma pessoa egoísta e nunca experimentar os benefícios de uma vida generosa. Nunca. E só Jesus Cristo pode nos salvar dessa condição do nosso coração. Só Ele, que se esvaziou da sua riqueza, da sua glória, do seu poder, resolveu encarnar na história, assumir a vida encarnada, se esvaziando, a Bíblia diz, até a morte de cruz, para que por meio dessa morte, o apóstolo Paulo diz, nós pudéssemos ser beneficiados com bênção sobre bênção e graça sobre graça, por causa de Cristo e da generosidade dele. Então, se Jesus ele nos ensina a viver uma vida generosa, é porque ele garante o cuidado e o sustento dele para a nossa vida. Por isso que se o seu coração hoje não consegue viver generosidade, se você percebe que o seu coração ainda é egoísta, ainda é duro, ainda é reticente, ainda é relutante em viver uma vida de generosidade, eu queria que você orasse dizendo, Senhor Jesus, ande comigo e me salve dessa vida de avareza, porque eu preciso aprender a confiar somente em Ti. Somente em Ti.
Você precisa de um Salvador. Você precisa de alguém que te resgate dessa condição e organize o seu coração. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.